dirigido pelo mundo. Andar no Espírito é ser a alma dirigida pelo Espírito, que é dirigida pelo Espírito de Deus. Amém. Esse conflito é diário. É todo momento. Hoje você passou isso vindo para a igreja. Você está sentado aí, você está passando por isso. O estômago está dizendo, eu quero comida. E o mundo lá está dizendo, tem comida para você assim que você sair daqui. O corpo está dizendo, eu quero dormir, eu não dormi essa noite. Bem, eu quero dormir. O mundo está dizendo, tem uma cama preparada para você. E vai mais além. O corpo está dizendo, eu quero sexo. Eu quero comida, eu quero beber. Algumas coisas que o corpo quer foi desenhada por Deus. Mas porque o mundo jaz no maligno, ele apresenta tudo torcido. Mas o Espírito de Deus vai dizendo, não, eu quero que você fique perto de mim. Eu quero que você venha mais para cá. Eu quero que você tenha mais a presença de Deus. Eu quero. E é isso que a gente quer, mas isso é constante, gente. Obrigado. Isso é constante. Quando Paulo diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, ele está falando disso. Quando ele, no versículo anterior, diz o seguinte, olha, ele diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que a gente não faz o que quer, o que deseja. Aí ele diz, mas vocês que são guiados pelo Espírito, vocês têm que andar no Espírito. E aí, o verso 26 parece que está totalmente fora de contexto. Não sejamos presunçosos. Isso é muito interessante, porque isso tem tudo a ver com o que está acontecendo na nossa igreja. Parece que esse versículo não tem nada a ver com o que Paulo está falando. Não sejamos presunçosos. Presunçoso é uma pessoa que acha que já tem, que acha que já conseguiu. Eu passei pelo renovo, agora eu sou super espiritual, eu venho à oração, eu sou pastor. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, ou tendo inveja uns dos outros. Por que Deus está fazendo com ele e não está fazendo comigo? Por que ele tem e eu não tenho? E aí Paulo fala do que eu quero falar essa manhã, e nós vamos cobrir isso tudo nos pequenos grupos em setembro e outubro. Esse é o assunto dos pequenos grupos. Mas eu queria olhar novamente o verso 16. Digo, porém, andai em espírito. E se a gente andar no espírito, a gente não cumpre as concupiscências da carne, ou melhor, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Na semana passada, eu comecei uma mensagem que quero terminar hoje. Nós falamos sobre andar com Deus baseado na vida de Enoque. No livro de Gênesis, no meio da genealogia do capítulo 5, nós encontramos a descrição de Enoque. O texto diz que viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Há um verbo muito comum no hebraico, que é o verbo halek. E halek, ele tem essa ideia de dar passos, de caminhar. E é usado nesse texto dizendo, Enoque, halek, andou com Deus. Quando nós chegamos no capítulo 6 de Gênesis, nós lemos a respeito de um dos descendentes de Enoque, um homem chamado Noé. E diz que essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Mais tarde, há um outro descendente de Enoque e de Noé chamado Abraão. E Deus aparece para ele e diz, anda em minha presença e ser perfeito. Andando com Deus.
Quando a gente fala de andar com Deus, é importante eu relembrar as pessoas que estavam aqui na semana passada e alertar os que não estavam, que andar na Bíblia é muito mais abrangente do que andar para nós. Andar para nós é dar passos. Andar para os antigos era o meio de vida, de locomoção, de movimento. Nós vivemos numa sociedade que nós andamos muito pouco, principalmente no dia de hoje. Nós entramos no nosso carro, em alguns casos montamos numa moto ou numa bicicleta e a gente então se locomove. Ônibus, a gente não anda muito. Caminhada hoje é considerado exercício para nós. Na época que a Bíblia foi escrita, as pessoas andavam grandes distâncias. Durante todos os dias da sua vida, andar era meio de vida. Por isso que andar é melhor traduzido como viver, como faz a NVI. Então, quando nós falamos andar com Deus, quando Paulo diz andar em espírito, nós estamos falando de algo que fazemos constantemente, de algo que precisa de ser parte da nossa vida. Andar com Deus fala de um relacionamento contínuo com Deus que envolve todas as nossas atividades, todos os nossos dias, todo o nosso ser, todos os nossos relacionamentos. A ideia é clara no chamado de Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, o texto no original diz, se alguém quiser andar comigo, o que é que ele tem que fazer? Negar a si mesmo, tomar sua cruz diariamente e me seguir. Vinde após mim, ande comigo. Eu vos farei pescadores de homens. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aprendei de mim. Quando Jesus chamava alguém para segui-lo, para andar com ele, era para ter um relacionamento diário com ele, algo que ia transformar a sua vida, que ia fazer Jesus parte da vida dele e ele parte da vida de Jesus. Vamos voltar então à ideia de andar na vida desses homens. Mas eu queria ressaltar uma coisa importante. Ser cristão é viver com Deus. Deixa eu repetir, ser cristão é viver com Deus. É impossível só andar com Deus na igreja. É impossível só andar com Deus no domingo, excluí-lo de todas as nossas atividades, como no trabalho, na família, na escola e continuar sendo cristão. Ser cristão é um todo. No inglês há um cântico e um dito, dizer que diz assim, if the Lord is not the Lord of all, He's not Lord at all. Se o Senhor não é Senhor de tudo, então Ele não é Senhor de nada. Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu vos mando? Vamos olhar então esses três homens rapidamente, porque é importante no contexto do que nós queremos ver. Enoque, Gênesis 5. Eu li a passagem com vocês. Viveu 65 anos, gerou a Matusalém, e depois que ele gera Matusalém, ele vive mais 300 anos, tem a sua vida normal, gera filhos e filhas, está falando de continuidade, e todos os dias de Enoque, 365 anos, andou Enoque com Deus, não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu disse na semana passada que esse homem Enoque só aparece 3 vezes na Bíblia, e cada vez que ele aparece, a ideia é de relacionamento, de andar. No texto de Gênesis, que eu falei e preciso relembrar, ele é altamente simbólico. Os números devem ser interpretados simbolicamente, não literalmente. Cada ano representa um dia da vida dele. Quando diz que 365 anos foi o ano da sua vida, não é para ser visto de forma literal. E é interessante que o calendário deles era um calendário lunático, o nosso é solar. Os dias de anos deles eram diferentes do nosso, mas Deus, na sua sabedoria, sabia que o mundo de hoje viveria no calendário solar. E quando Deus diz, ele andou 365 anos, o autor está dizendo, a sua vida com Deus era uma vida contínua. Ele viveu com Deus todos os dias da sua vida. E esse é o coração de Deus para mim e para você. Esse é o coração de Deus para a nossa igreja. Uma vida contínua com Deus. É claro que a gente ama o que aconteceu essa manhã e que vai acontecer mais vezes. Mas se nós sairmos daqui e essa experiência ficar só aqui, é meninice, é hipocrisia.